Pessoal, bom dia, Paz, Senhor, manhã abençoada, manhã de bênçãos nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 27 de novembro de 2025. Peço desde já que você curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe, comente, confira a sua inscrição. Clube de membros do canal, o botãozinho assinar, os irmãos vão ter acesso a todo o conteúdo de vídeos e lives para os membros aqui do canal, conteúdo exclusivo de restauração, estudos bíblicos e uma outra forma de semear, de abençoar esse ministério através das informações que vão aparecer aqui embaixo nessa caixinha branca, e os irmãos que sentirem no seu coração poderão estar abençoando esse canal, esse ministério, através dessas informações. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa mensagem nessa manhã. Pessoal, o nosso texto, a nossa meditação vai estar no texto base de Êxodo, capítulo 13, versículo de número 21, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem assim durante o dia e durante a noite. Irmãos, Israel estava saindo do Egito, né? Depois de mais de 400 anos de servidão, e eles não tinham mapas, eles não tinham experiência no deserto, não tinham Waze, não tinha Google Maps, não tinha nada que pudesse levar eles, né, ao caminho certo. Eles não tinham nem sequer uma força militar. Eles eram um povo frágil, um povo recém-liberto, um povo assustado, um povo sem direção, por que não dizer? Mas Deus não os tirou do Egito para abandoná-los, né, no primeiro deserto que eles encontrassem. Pelo contrário, o Senhor ele se revelou através de uma coluna de nuvem de dia e através de uma coluna de fogo à noite. Era uma manifestação clara da presença de Deus, do direcionamento de Deus, sabe? E uma coisa que, um ponto interessante é que no Oriente Médio, o deserto, tanto pelo calor do dia quanto pelo frio da noite, ele mata mesmo, de verdade. É um frio absurdo, um calor absurdo durante o dia e um frio absurdo, um frio de congelar durante a noite. E assim, o relato de quem realmente passou noites ou passou ou caminhou pelos desertos, né, ali do Oriente Médio, é que é absurdo, é algo extremo, né? Então, o que o Senhor fez não era apenas um símbolo da presença dele, era algo funcional, irmãos, era algo que funcionava no dia a dia deles, porque a nuvem trazia o refrigério durante o dia e o fogo durante a noite aquecia, sabe? Melhorava a temperatura, então o Senhor estabilizava a temperatura do deserto, sabe? E a nuvem os guiava pela frente, e também os mantinha eles protegidos, né, do passado, se a gente puder dizer assim aqui, até fazendo menção a um louvor muito bonito que fala, né, a nuvem que aponta o caminho é a mesma que encobre o passado. E eu acho que esse é o ponto da nossa conversa, sabe? Deus ele tapa o passado através da nuvem. Quando o faraó decidiu perseguir Israel, o anjo do Senhor ele foi, né, e guardou ali o povo do Senhor e sustentou eles, né, naquela perseguição. Não permitiu que Faraó, né, destruísse Israel, que Faraó se levantasse contra eles ali, os alcançasse. Faraó foi morto com o seu exército no Mar Vermelho, e por ali ele ficou. E é interessante a palavra nuvem, porque a palavra nuvem aqui no hebraico é anã, parece alã, né? Mas é anã. Significa cobertura, significa véu, significa ocultação, no sentido de que Deus os tornava invisível aos olhares do faraó e dos inimigos, né? Então a nuvem ela não só guiava, ela encobria, ela protegia, era uma proteção, sabe? Cobria Israel do Egito. E a Bíblia mostra que a nuvem ela se colocava entre Israel e os egípcios, lá em Êxodo 14, 19. Para Israel, ela era refrigério, sabe? Porque ela trazia uma sombra para o povo devido ao sol forte do deserto. Mas para os egípcios, ela era trevas, ela era impossibilidade de enxergar. E o Senhor ele nos guia, irmãos. Seja qual for o deserto que você esteja passando, a luta que você esteja vivendo, há um Deus te guardando, te guiando e te dando as condições de você atravessar esse processo. Te dando as condições de você atravessar as lutas, porque o sol fala disso, das lutas, sabe? E o fato da nuvem ela apagar, vamos dizer assim, o cobrir o passado, era
para que eles evitassem de olhar para trás. O caminho que o Senhor nos revela, o Espírito Santo nos dá direcionamentos, e ele vai, ao mesmo tempo que ele vai nos mostrando para onde ir, ele fala: olha, não volta para lá, não faça de novo aquilo que você fez, aquele não é o caminho. Eu te tirei daquele lugar, eu te tirei daquele sentimento, eu te tirei daquele estado, sabe? Então isso era a nuvem, ela representava isso, o Espírito Santo, né? Cobria o que feriu, cobria o que o escravizou, né? Porque o Egito tinha escravizado eles. Chega um momento que o Senhor fala: esses egípcios que vocês hoje estão vendo, vocês nunca mais tornarão a vê-los. Nunca mais, nunca mais. Então, se a nuvem ela tinha esse papel, a coluna de fogo, a nuvem ela cobria o passado. A coluna de fogo ela apontava o futuro. Ela direcionava eles durante a noite, aquecia. É a presença do Espírito Santo também, né, que revela no meio das noites escuras, das noites frias, espiritualmente falando, irmãos. A gente passa por noites frias, momento que não dá vontade de orar. Eu não estou falando noite literalmente, né? São momentos, dias, épocas, meses, semanas que não dá vontade de orar, que não dá vontade de buscar, sabe? Que a fraqueza espiritual vem, mas aí o Senhor vem, a coluna de fogo clareia, ilumina, traz a presença dele, nos põe de volta, né, no caminho, nos põe de volta próximos dele, porque é isso, o fogo aquece. O fogo, longe da coluna de fogo havia frieza espiritual, havia frieza física, e a gente pode dizer, longe do Espírito Santo, a frieza espiritual. Agora perto, o Senhor nos aquece. O fogo, ele era uma referência. Aquela coluna de fogo, ela era uma referência. Durante o dia, a nuvem fazia sombra, mas à noite não tem essa possibilidade. Não há marcas no chão, não há trilhas, né? Não há sombras. No deserto não existem estradas, né? E muitas vezes, quando a gente não sabe para onde ir, o Senhor ele se transforma no caminho, ele se revela. Então, tanto a coluna de fogo como a nuvem mostrava isso. A nuvem cobrindo o passado para que eles não voltassem, cobre o passado para que nós não voltemos para lá, né? Olha, aquilo não importa, os sentimentos são ressignificados. Olha, aquela saudade absurda, quando nós temos a presença do Espírito Santo, ele trabalha em nós, essa vontade de fazer uma maquininha do tempo e viver o passado de novo, isso aí acaba. Você ressignifica o passado. Você entende que foi bom, mas você sabe que você pode viver algo melhor no futuro. E o fogo ilumina o futuro, nos direciona, sabe? Então Deus, ele trabalhava em duas frentes, né? A coluna indo adiante, não atrás, né? E a nuvem atrás, ocultando o passado. Tem gente que só quer esquecer o Egito, né? Só quer esquecer o passado, o tempo da humilhação. Mas Deus não quer só isso, não. Deus também quer isso, mas Ele quer que você veja Canaã. Ele não só apaga o ontem, mas Ele ilumina o amanhã, nos direciona ao novo. Essa é a ação de Deus na sua vida. É isso que Deus está fazendo, te direcionando ao novo e te blindando contra tudo aquilo que passou, contra tudo aquilo que aconteceu. Bom, meu irmão, minha irmã, tome posse dessa palavra nessa quinta-feira. Seja um dia de paz, um dia de bênção, um dia de vitórias e livramentos, cheio da presença do Senhor sobre a vida dos irmãos. Paz do Senhor, graça e paz.